Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 6 de julho de 2022, quarta-feira. Estamos iniciando os trabalhos na casa de Abel Sebastião de Almeida, nossa querida casa, que nos acolhe há tantos anos, né? Antes de nós fazermos a leitura preparatória para os trabalhos da noite de hoje, eu gostaria de fazer alguns lembretes. O principal deles nessa semana, e hoje em particular, é com relação à nossa festa julina. Os nossos convites estão disponíveis. Quando vai ocorrer a nossa festa julina? Sábado agora, dia 9. Em que horário? Horário de 10 às 15 horas. Não vai atrapalhar muito o sábado das pessoas, vai permitir uma confraternização muito boa, muito interessante, muito agradável. Nós teremos comidas típicas, teremos a apresentação de um arraiá com as crianças da evangelização infantil, teremos bingo, teremos música, enfim, teremos muitas atividades. Agora, os alimentos, então, as comidas típicas, vocês irão se deliciar. E apenas por um valor simbólico de R$20. Só que esse valor simbólico de R$20, para nós é simbólico, mas para a nossa casa é relevante. Para a manutenção dos trabalhos da nossa casa é muito importante. Então, meus irmãos, esse convite pode ser adquirido na nossa biblioteca com o nosso irmão Marcelo, mas se no momento ele não estiver, esse convite pode ser adquirido com a nossa irmã Marise, Kátia, ou mesmo comigo, não é? Isso não será problema. Não deixem de adquirir esse convite. É muito importante para todos nós. A outra coisa é lembrá-los da nossa campanha do óleo de cozinha usado. É muito importante que vocês não joguem aquele óleo de cozinha que acabou de ser usado no ralo, né? Botem numa garrafa PET e tragam para nós. Isso vai ser reutilizado por empresa especializada e vai se transformar também em recursos monetários para a nossa casa. É algum cobertor que nós vamos poder comprar, enfim, é uma bolsa padrão ou duas que isso vai nos permitir comprar. Não deixem também de efetuar o cadastro no site do SEASA. O SEASA precisa atualizar o cadastro de todos vocês. Nós precisamos chegar com rapidez a todos os nossos associados, aos nossos participantes, aos nossos colaboradores. Nós estamos com projetos de criação de alguns noticiosos diferenciados. Nós já temos o nosso boletim mensal, mas queremos criar alguns noticiosos mais específicos, alguns folhetos com estudos, e para isso nós precisamos também, não adianta fazermos e não podemos chegar até vocês, né? Ou apenas colocar no site. Tem muita coisa no site, mas é diferente se nós pudermos mandar para o e-mail de vocês, se nós pudermos fazer chegar até vocês, é diferenciado isso. Então, façam o cadastro pelo site do SEASA, é rápido e muito fácil. E aqueles que puderem, atualizem as suas contribuições mensais. Agora, meus irmãos, considerando a nossa hora, nós pedimos a Deus, a Jesus e a Maria de Nazaré que nos amparem, nos protejam, que Jesus esteja sempre ao nosso lado, nos amparando, nos orientando para esse trabalho. Eu peço à nossa irmã Gesilda que faça a leitura do nosso texto preparatório da noite de hoje. Então, meus irmãos, vamos ouvir o texto que é do Evangelho por Emmanuel, Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Jesus, Mateus 11:15. Ouvidos. Toda a gente os possui. Achamos, no entanto, ouvidos superficiais em toda parte, ouvidos que apenas registram sons, ouvidos que se prendem a noticiários escandalosos, ouvidos que se dedicam a boatos perturbadores, ouvidos de propostas inferiores, ouvidos simplesmente consagrados à convenção, ouvidos de festa,
ouvidos de mexericos, ouvidos de pessimismo, ouvidos de colar as paredes, ouvidos de complicar. Se desejas, porém, sublimar as possibilidades de acústica da própria alma, estuda e reflete, pondera e auxilia, fraternalmente, e terás contigo os ouvidos de ouvir, a que se reportava Jesus, criando em ti mesmo o entendimento para a assimilação da eterna sabedoria. Que Jesus nos ampare, nos fortaleça e que a noite de hoje traga resultados muito importantes para todo esse trabalho que vamos realizar. Meus irmãos, vamos dar continuidade, então, com o estudo que hoje será proferido pelo nosso irmão Alcir da Mota Mesquita, sobre o livro Diversidade dos Carismas, do nosso saudoso Hermínio Miranda. Então, prestemos a máxima atenção ao nosso querido Alcir, que com certeza ele será muito inspirado e nos trará informações importantíssimas para os nossos trabalhos. Eu vou falar com isso. Obrigado. Irmãos, que Jesus, o nosso meio e amado Mestre, nos ampare e nos sustente na noite de hoje. O tema que nós vamos estudar no livro de Diversidade dos Carismas é desdobramento como pré-condição do trabalho mediúnico. E lendo, o capítulo 6, itens 1 a 3, me veio uma inspiração que é o seguinte, quer dizer, a gente está tratando o assunto, da nossa mediunidade, da nossos fenômenos anímicos, do desdobramento, como fosse um fenômeno específico no trabalho da mediunidade e o trabalho da caridade na casa espírita. Mas, na verdade, nós encarnados, fazemos desdobramento todos os dias, invariavelmente. Então, vou tomar a liberdade de começar o estudo do livro especificamente, de ler 2 trechinhos do Livro dos Espíritos, que eu gosto muito, e que são muito interessantes para nós. O primeiro está no capítulo 8, da emancipação da alma. E Kardec, eu vou ler só um trecho, é longo essa resposta. Kardec pergunta aos espíritos: como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? E há de convir que nós dormimos desde que nascemos, A gente deu à luz, nós dormimos sempre. Então eu posso garantir, eu que sou um dorminhoco, que se o dia tem 24 horas, eu dormi mais que 40% da minha vida. Mole. Então 40% da minha vida no planeta Terra, na atual reencarnação, eu passei na espiritualidade, ou fazendo besteira, que é bem pior, mas fora do corpo físico. Então os espíritos respondem a Kardec: pelos sonhos, quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro, adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Quer dizer, encarnados e desencarnados, todos libertos do corpo físico. Nós estamos tratando isso no livro Diversidade dos Carismas e porventura, alguns nossos companheiros podem ter a impressão o desdobramento é um fenômeno ligado à mediunidade especificamente. Não. Desdobramento é uma prática que nós realizamos todos os dias, Dizes frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Engana-te. E a miúde, uma recordação dos lugares e das coisas que viste ou que verás em outra existência. Ou em outra ocasião, estando entorpecido o corpo
E ele pode estar entorpecido de várias maneiras. Aqui Kardec está tratando com os espíritos do sono especificamente, né? Pode ser indução magnética, hipnotismo, N técnicas, mas nós estamos falando do sono. O espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado e no futuro. Pobres homens, que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida. E por isso que eu quis colocar isso. Quer dizer, não temos que tratar o desdobramento como algo especial. É corriqueiro, é da nossa vida, né? Lembrar que não vocês, mas os dorminhocos como eu, passaram 40% da encarnação na espiritualidade. Julgai-vos muito sábios, e as coisas mais comezinhas vos confundem. Nada sabeis responder a estas perguntas que todas as crianças formulam. Que fazemos quando dormimos? Que são os sonhos? E aí a espiritualidade aprofunda isso. Eu recomendo o capítulo 8, iniciozinho, né, pergunta 400. É fundamental porque Kardec tratou isso no Livro dos Espíritos com muita clareza, e isso é parte, né? É quase que um ensaio do desencarne, né? Fora os liames magnéticos que nos mantêm presos ao corpo físico, toda noite a gente faz um ensaio do desencarne, né? E às vezes a gente até estica a corda, né? Já ouviram falar, né? A gente estica um pouco a corda demais, mas estamos firmes, né? Nós estamos muito fluido vital ainda e tal. Essa estrutura que nos conecta ao corpo físico é muito sólida, mas toda noite fazemos um ensaio de desdobramento importante. E dentro desse contexto, né, desses voos maravilhosos que fazemos permanentemente na nossa vida, cotidianamente, todos os dias, sem exceção, né, no cochilo da tarde, aquele cochilinho da tarde, você se desdobra e vai para a espiritualidade. O que nós temos que tomar muito cuidado, Hermínio alerta aqui, é a vigilância, para que a gente vá para um lugar para fazer trabalhos produtivos e não ficar preso a essa teia das angústias materiais. E tem uma pergunta que para mim é uma pergunta maravilhosa do Livro dos Espíritos, pergunta 459. Kardec pergunta aos espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? E eles nos respondem: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, Kardec estabelece nesses dois capítulos, 8 e 9, nessas duas perguntas, duas condições nossas como espírito encarnado no planeta. Nós praticamos desdobramento rotineiramente, cotidianamente, a todo momento. Isso tem implicações importantes, que Hermínio vai tratar nesse capítulo, mas que faz com que a gente esteja mais tempo, às vezes é quase meio a meio. Metade do tempo encarnado está na espiritualidade, metade do tempo encarnado nós estamos, teoricamente, no mundo real, né? Que é o mundo físico. Na verdade, nós estamos metade libertos da matéria, aprendendo, trabalhando, crescendo, e metade agrilhoados ao corpo físico, com todas as limitações naturais do corpo físico. E esse intercâmbio espiritual entre encarnados e desencarnados é de tal ordem, né, que os espíritos chegam a nos dizer que são eles que nos dirigem. Então, quando o Hermínio faz esses alertas de vigilância, nós vamos ver aqui durante o texto, esses alertas são fundamentais para nós, principalmente para o trabalhador espírita, né? Lembra o livro Aconteceu na Casa Espírita, que nós estudamos juntos aqui? Essas brechas que nós abrimos são brechas que a gente abre sem perceber, né? É uma irritação momentânea, é uma falta de paciência, é um desequilíbrio emocional. Isso tudo vai nos levando a sofrer a ação vibratória desses irmãos inferiores que estão aqui para que nós não possamos realizar esse trabalho. Então, vamos à introdução, né? Capítulo 6, introdução. Hermínio vai começar a tratar do problema. Vamos ao livro. Vimos há pouco desdobramento como um fenômeno anímico, puro, ou seja, sem interferência ou componente mediúnico visível. E ele está falando o desdobramento dentro de um
conceito de desenvolvimento mediúnico, doutrinário e tal. Eu estou falando de desdobramento como uma realidade do dia a dia, né? É o cochilinho da tarde depois do almoço, é o sono da noite, é desdobramento o tempo todo. Sem interferência. Ou componente mediúnico visível, como telepatia, está lá em Kardec, você vê, telepatia, premonição, ou encontros no mundo extrafísico entre pessoas encarnadas, como no caso em que o jovem informou a Regina seu nome e telefone, e a Regina checou e estava certinho. Examinamos fenômenos anímicos nos quais ocorrem atividades mediúnicas, com a participação óbvia de seres desencarnados, e sempre que nós nos desdobramos, nós nos reunimos com encarnados e desencarnados o tempo todo, né? Óbvio dizer, conservando, contudo, características mais ou menos pessoais. Estão nesta categoria aqueles em que Regina se encontra com crianças que outrora foram seus filhos, né? O Gilberto leu os encontros que a Regina adorava com os filhos dele, né? Ou com o espírito de sua mãe. E provavelmente o caso do soldado argelino, que é um caso curioso. Pelo que se pode supor, deveria estar desencarnado. Veremos a seguir alguns em que a atividade mediúnica é predominante, parecendo ser a própria razão do desdobramento, que se apresenta como preliminar do trabalho no plano espiritual. Então ele coloca como uma pré-condição do trabalho mediúnico na área espiritual o desdobramento, junto de entidades empenhadas em tarefas de mais amplas conotações e perspectivas. Acredito que isto seja válido para grande parte dos médiuns em atividade regular, embora sejam ainda escassos os depoimentos pessoais, como o de Ivone Pereira, em Devassando o Invisível, e Recordações da Mediunidade. Ivone Pereira tinha uma característica muito importante, né, na obra mediúnica dela, porque ela se desdobrava, ela vivenciava aquelas experiências, os espíritos conversavam com ela, contavam, e ela tinha que voltar e pegar e escrever, tinha que ter memória. Então, a Ivone fazia um papel de desdobramento bastante interessante. Regina não foge à regra. Aí ele faz um alerta e eu intitulei esse slide de vigilância. Regina não foge à regra. Bem cedo, aliás, no exercício de suas faculdades, percebeu que o médium não trabalha apenas durante as reuniões semanais. Alerta para nós, tá? O que é válido também para os demais componentes do grupo. Muito tem insistido conosco, nosso orientador espiritual, com essa recomendação básica, ou seja, de que precisamos nos manter em estado de permanente vigília, não apenas para nos protegermos de investidas a que estamos sujeitos nesse momento, que são as brechas, né, que levam a eventos como aconteceu na Casa Espírita, especialmente na parte daqueles que desejam a todo custo neutralizar nosso trabalho junto deles, né? A espiritualidade não quer isso. Como diz ele, nunca sabemos a que momento o Cristo vai precisar de nossa modesta participação em alguma atividade, para socorrer alguém com uma palavra de consolo, de estímulo e de afeto, ou para apaziguar uma situação potencialmente explosiva. Essa advertência tem sido de considerável importância e utilidade para nós. Há, sobre isso, inequívocos testemunhos quando descobrimos posteriormente, no decorrer do trabalho mediúnico, que os espíritos que se acham em tratamento em nosso grupo nos acompanharam praticamente durante as 24 horas. Olha que informação importante do dia. Não apenas em busca de um momento de invigilância, né? Estão nos testando em que pudessem interferir, mas também para observar e com a severidade própria dos que se consideram adversários. Se realmente estamos procurando agir segundo aquilo que lhes pregamos, certo? Se a gente prega e age de forma diferenciada. A conclusão deles tem sido consistente e usualmente muito instrutiva para cada um de nós. E a vigilância que o Hermínio alerta aqui é essa intemperância do dia a dia, que a gente nem percebe, né? Porque a gente tem uma sensação que a vigilância, em vez de quando fazer uma prece, em vez de quando ler uma página espírita, né? Vinhas de luz, a gente lê lá e tal, lê um pouquinho antes de dormir, lê um pouquinho e tal. Não, a vigilância é aquela nossa capacidade de não perder o prumo, né? Por quê? Nós tendemos a perder o prumo
frequentemente, né? Nos irritamos, nos aborrecemos, ficamos chateados, somos agressivos, né? Isso é a falta de vigilância que ele nos alerta, que a gente nem percebe, né? Fui na casa espírita ontem, estudei, tomei 5 litros de água fluídica e li Vinhas de Luz antes de dormir e não sei o quê, e no dia seguinte chutou o gatinho da vizinha. Já complicou, né? Então, brechas vibratórias, né? Que são aonde a espiritualidade inferior atua para desequilibrar o trabalho na casa espírita. Seguindo nas atividades normais da vida, observam-nos em momentos de tensão, impaciência, nervosismo, irritação. E isso a gente toda hora, né? Toda hora. A gente fica irritado, fica nervoso, fica ansioso, né? Isso a gente faz toda hora. Essa é a invigilância, né? A invigilância não é nós estarmos maquinando uma coisa perversa porque não faz mais parte do nosso caráter, né? Nós já moldamos o nosso caráter no bem e na bondade, mas nós não moldamos ainda o nosso comportamento aos padrões espíritas, né? Então, nos irritamos, ficamos nervosos, irritados. Observam, em suma, que somos gente como eles mesmos, com dificuldades e imperfeições, limitações e potencialidade na difícil luta contra nossas próprias mazelas. Nosso grande adversário são as nossas mazelas, né? Percebem que ganhamos aqui e ali uma outra vitória menor, entre as muitas batalhas perdidas contra o orgulho, a intolerância ou a vaidade. Por isso, não tentam jamais pregar-lhe sermões moralizadores como se fôssemos seres redimidos em odor de santidade, e eles, uns pobres mendigos espirituais mergulhados na maldade. Nada disso. Somos companheiros de jornada evolutiva, com problemas semelhantes aos deles, com as mesmas dificuldades e as mesmas imperfeições, apenas em graus diversos. Isso é um conselho importante para os dialogadores, né? Os dialogadores têm que se colocar em pé de igualdade com o necessitado. Como iremos exigir deles um comportamento exemplar que ainda não temos? Como impor-lhes a humildade se ainda carregamos pesada carga de nossa própria vaidade? Como obrigá-los a perdoar sem reservas o antigo adversário, se ainda ontem nos ouviam dizer que fulano havia cometido contra nós uma falha imperdoável, né? E falamos isso, verbalizamos isso. Aquilo foi imperdoável. O que me fizeram, eu não tolero. Uau! Está em contradição com, né, perdoar 70 vezes 7. Os desafios da reencarnação. Paradoxalmente, contudo, por ver-nos tão semelhantes a eles mesmos e com dificuldades íntimas tão iguais às deles, que às vezes resolvem também aceitar as condições em que estamos vivendo, a despeito de todas as lutas e problemas que isso lhe impõe. Sim, pois são muitos os que prolongam, além dos limites do razoável, a permanência no mundo espiritual, em uma existência e outra, porque ante a gravidade das faltas cometidas e desarmonias que ainda carregam em si, temem a aspereza da vida na carne. Lembra do livro, de novo, aconteceu na casa espírita, né? No umbral, o líder dizia o seguinte: cuidado com esses anjos, porque eles querem nos punir, porque ele sabe que se reencarnar, a vida vai ser muito dura. E ele entende que aquela dureza da vida reencarnatória é culpa de quem vai lá convencê-los a reencarnar. Porque ele diz: eu posso ficar aqui a vida toda enrolando, eu não preciso ir, porque eu não quero enfrentar aquilo. Eles que querem me punir. Olha como é que é a versão distorcida da realidade, né? E é isso que eles vendem para a turba que os seguem. Esses espíritos luminosos querem nos punir, querem nos doutrinar e obrigar a uma reencarnação que vai ser muito áspera, que nós não precisamos ter. Então não vamos reencarnar. E eles ficam lutando ali, né, no umbral para não reencarnar. Analisando nossas dificuldades e nossas reações, antes elas, acabam por concluir, quer dizer, ele vendo as nossas falhas, né,
que a tentativa pode resultar em enorme esforço e sacrifício, mas não é impossível. Estamos, portanto, expostos a esta observação a qualquer momento, onde quer que estejamos na atividade diária, na rua, no lar, no trabalho, ou mesmo durante as horas de desprendimento enquanto o corpo repousa, né? Então, essa relação entre nós, encarnados e desencarnados, é uma relação brutal, contínua, né? Nós estamos ali, né, ombro a ombro no dia a dia, e o tempo todo eles nos influenciando de forma muito grande. E como eles fazem? Observadores externos. A qualquer desequilíbrio, desses citados por Hermínio, aí diz, mas que desequilíbrio? Uma irritação, né? Um momento de raiva, um momento de destempero na fala. Eles, é só dar corda vibratória, sintonia vibratória, e você já vai escorregando com facilidade. Declara Gúbio a André Luiz em Libertação: não mediste ainda a extensão do intercâmbio entre encarnados e desencarnados. É brutal. Kardec, né, acabamos de ler. A determinadas horas da noite, 3/4 partes da população de cada um dos hemisférios da crosta terrestre se acham nas zonas de contato conosco. Então, desprendemos toda noite, né? É uma multidão no mundo espiritual. E a maior porcentagem desses semilibertos do corpo, pela influência natural do sono, permanece detida nos círculos de baixa vibração. Esse é o nosso risco, né? A gente perder essa oportunidade de trabalho no bem e ficar preso nas mesquinharias da vida material. Qual este em que nos movimentamos provisoriamente? Por aqui, muitas vezes, se forjam dolorosos dramas que se desenrolam nos campos da carne. Grandes crimes têm nesses sítios as respectivas nascentes, né? São urdidos, né, nesses mundos de padrão vibratório mais baixos, né? Esse sítio, e não fosse o trabalho ativo e constante dos espíritos protetores que se desvelam pelos homens no labor sacrificial da caridade oculta e da educação perseverante, sob a égide do Cristo, acontecimentos mais trágicos estarreceriam as criaturas humanas, né? Não tem humanas, Francisco Cândido Xavier, André Luiz, em Libertação. Então ele faz um alerta importantíssimo para nós. Nunca é demais, portanto, insistir, como faz nosso companheiro mais experimentado na atitude vigilante, onde quer que estejamos, seja qual for a hora do dia ou da noite. Vigilância, esclarece ele, não é ficar como que de guarda a alguma coisa, e sim estar em estado de alerta, a fim de não nos deixarmos envolver em situações prejudiciais à nossa programação espiritual regeneradora, né? E os testes materiais que nos levam ao desequilíbrio são as multidões, são muitos, né? O trabalho além dos limites do centro, isso é para nós um dado chave, né? Do trabalho mediúnico ativo, não é só o médium que tem tarefas a realizar no mundo espiritual. O que ocorre é que, precisamente por causa do treinamento na utilização de suas faculdades, ele se lembra com maior frequência das atividades desenvolvidas, enquanto repousa o corpo durante o sono comum. Mesmo sem dispor de nenhuma mediunidade ostensiva, contudo, guardo lembranças ocasionais e fragmentárias desse tipo de atividade, e não são raros os episódios em que podemos confrontá-las com outros companheiros e verificar que conferem. Em verdade, não é só no plano invisível que se realizam trabalhos paralelos aos que são promovidos em torno da mesa mediúnica. Isso é importante. Não poucas vezes verificamos que companheiros encarnados nos são sutilmente encaminhados para atendimento, ou a eles chegamos por inexplicadas razões. Em dezenas de histórias verídicas que escrevi para contar episódios dessa natureza, há dramáticos relatos de situações que se resolveram porque tocamos o coração de alguém desencarnado que parecia bastante duro, com um impulso de fraternidade em favor de alguém
que, sem sabermos, estava ligado pelos inquebrantáveis vínculos do amor ao que nos combatiam. Então, esse é o trabalho, né, na mesa de caridade entre o doutrinador e o médium e o espírito necessitado. A continuidade do trabalho. Com frequência, observamos que o trabalho continua pela noite adentro. Então, nós voltamos à nossa casa, deitamos para dormir, nos despreendemos e continuamos o trabalho. Em nossos desdobramentos, durante a semana, somos levados a visitar pessoas encarnadas ou desencarnadas em locais diversos, muitas vezes nos próprios núcleos ou instituições onde militam. Os companheiros que se acham em tratamento no grupo mediúnico, algumas vezes é trabalho complementar, outras é tarefa preliminar ou de observações. Somos também levados a reuniões de estudo e debate, assistimos a palestras, recebemos instruções, tomamos conhecimento de planos e estratégias de trabalho a desenvolver, sempre sob a supervisão de nossos orientadores espirituais. Em algumas oportunidades, encontramos em tais reuniões pessoas cujos ombros carregam pesadas responsabilidades no movimento espírita. Regina se recorda de comentários um tanto surpreendentes, e essa coerência é fundamental, né? E a gente só mantém essa coerência no desdobramento se a gente for muito firme na vida, no corpo físico, né? Comentários um tanto ouvidos do outro lado da vida, emitido por pessoas que, embora conscientes lá de que não estão agindo da maneira adequada, têm aqui, mergulhados na carne, a visão toldada e prosseguem com seus equívocos. Acontece a Regina, às vezes, perceber que companheiros encarnados, já desdobrados pelo sono, aguardam que ela própria se desligue para seguirem juntos para o trabalho programado. De outras vezes, ela observa que tais companheiros a trazem de volta ao corpo físico, momentos antes de despertar, vindos de reuniões ou tarefas no plano espiritual. Ela se aproxima do corpo físico em repouso, mergulha nele, assume seus controles mentais e, de olhos abertos e desperta, ainda os vê ali por alguns momentos. Então, essa atividade nossa noturna, ou seja, a atividade que nós realizamos quando estamos desdobrados no corpo físico, é muito intensa e é muito importante. E como nós já vimos, né, a minha mania de estatística está dando quase 50%, né? Lógico que para os dorminhocos. Para o Dionísio dá 10%, 90% trabalhando, mas orai, o vai e vem, tem um vai e vem terrível, né? Pode ocorrer também que ela seja obrigada a interromper por instante a tarefa do mundo invisível, para atender algum chamado do corpo físico. Qual é o chamado? Uma vontade de micção, que ela tem que ir ao banheiro, ela tem que voltar, né? Nesses casos, ela volta para o corpo, desperta, atende às suas exigências, deita-se e deixa-o novamente. Olha que disciplina, ela aprendeu, é treinamento, isso é treinamento, né? Retornando ao lugar onde o trabalho se realiza. Isso, aliás, é comum acontecer-lhe. Isso tem que ter um treinamento muito forte. Habituado ao processo do desprendimento, que passou a ser uma rotina para ela, e aí eu discordo. É uma rotina para todo mundo, porque aqui todo mundo dorme, não é verdade? Ou alguém fica acordado? Não, todo mundo dorme. Então, desprendimento é uma realidade nossa, diária, constante. Não é a Regina. Nós nos desdobramos todos os dias, né? Só não lembramos, exatamente. Regina deixa o corpo com facilidade, eu também deixo. Só não lembro de nada, mas que bateu na cama eu durmo. E sem preocupações, mesmo porque sabe que antes que qualquer imprevisto pode regressar numa fração de segundo. André Luiz nos fala que, sob o termor dos seres humanos primitivos, que parcialmente desdobrados pelo sono, permaneciam ali ao pé do corpo, como a tomar conta dele. E é muito interessante, né? Isso é verdade. Eu visitei uma cidade do interiorzão da Holanda e tinha uns prédios históricos, prédio da Idade Média, prédio de 1200, de 1300 e tal, Holanda muito frio, né? E eles tinham dois costumes, né? Eles não dormiam em cama, porque era frio, então eles dormiam dentro do armário fechado, para garantir calor, eles botavam as ovelhas na parte de baixo, para aquilo ficar bem quentinho, e dormiam sentados, porque o demônio podia pegar a alma deles. Então, todas as camas
não se esticava a perna. Você dormia sentado porque eles tinham medo de serem... É exatamente isso aqui. Tomar conta do embrulho. Essa passagem é maravilhosa. Isso me faz lembrar de uma curiosa e oportuna observação de um companheiro espiritual muito querido, que frequentava um antigo grupo aí, e eu doava a minha cota de trabalho. Ele doava para ele, trabalhava nesse grupo, né? Ele tivera uma existência de muitas dificuldades aqui mesmo, no Rio de Janeiro, onde viveu pelos subúrbios, conseguindo bravamente manter-se vivo em condições precárias e sofridas. Nunca se queixava, porém, jamais soube que ligações teria conosco e por que for encaminhado ao nosso grupo. Foi acolhido com muito carinho e compreensão e sentia-se bem entre nós. Falamos na segunda-feira, eu e Mauro, do irmão Hildo Leite, que era uma pessoa humilde, humilíssima, chegou aqui à casa e virou um trabalhador importante. Limitado ainda às experiências ausentes da cultura intelectual daquela vida. Sua existência era rica e ele possuía uma inteligência desenvolvida, o que percebíamos pela profundidade do que conseguia dizer. Mesmo com suas palavras singelas, certa vez nos falou das inquietações que a maioria dos encarnados revela com relação ao corpo físico, enquanto desdobrados pelo sono, e concluiu a sua maneira sábia e simples. Eles ficam como quem está de longe tomando conta do embrulho, numa estação cheia de gente. Ao menor sinal de perigo, eles correm para os embrulhos. E é isso que a gente acaba fazendo, A gente fica tão apegado ao corpo físico que o nosso desprendimento não permite uma atividade plena na pátria espiritual, porque a gente está sempre tentando voltar para pegar o embrulho. Dizíamos há pouco das pessoas, perspectiva, que no plano espiritual têm consciência que não estão desempenhando suas tarefas de maneira satisfatória, embora aqui continuem a fazê-las do mesmo modo. Na realidade, a ótica é de fato diferente. Segundo a nossa posição, como sabe qualquer estudioso de perspectiva, comentávamos páginas atrás que lamentamos os que morrem quando estamos na carne e os que renascem quando estamos no mundo espiritual. Por que nós lamentamos, quem renasce no mundo espiritual? Porque é uma aventura, Você tem um plano reencarnatório e a distância entre você cumprir aquele plano e falhar é muito pequena, Então, muitos de nós reencarnamos e falhamos no planejamento básico reencarnatório. Então, teme-se muito, na espiritualidade, a gente já viu isso em diversas colônias, que aquele irmão que vai encarnar, as despedidas são meio dolorosas. Mas não é só no mundo espiritual isso, Os hindus, eles comemoram o desencarne, porque é um ser que completou a sua missão naquela vida, e choram, planteiam o nascimento de uma criança, porque ele não sabe o futuro daquela criança. Aquele espírito poderá cometer deslizes e erros que vai trazer muito sofrimento. Então, questão da ótica da vida eterna, se você tem uma ótica clara da vida eterna, não tem nenhum sentido você não celebrar a morte do corpo físico, Celebrar a morte do corpo físico é uma alegria, porque você cumpriu, você é um completista, você cumpriu a sua missão. Você veio ao planeta, tinha um plano reencarnatório, fez o que tinha que fazer e reencarnou. Estão certos os hindus que comemoram o desencarne. Coisa semelhante acontece com os desdobramentos. Quando em vigília dizemos que adormecemos, mas se estamos do lado de lá à espera de companheiros que se acham acordados, segundo a ótica da carne, ficamos aguardando que adormeçam para acordar do outro lado e podermos seguir juntos para as tarefas programadas. Então, essa perspectiva que a gente perde, a gente não pode perder nunca, que nós somos espíritos imortais, Então, quando a gente adormece, a gente está comemorando para ver se todos aqueles amigos espirituais encarnados dormem logo para se desprenderem e poder estar conosco. Então, a gente tem uma visão diferente, Bastante diferente. Uma noite, já bem tarde, Regina lia um livro quando subitamente viu-o de pé, sorrindo à sua espera. Disse-lhe mentalmente que aguardasse alguns momentos. Preparou-se para deitar, orou e logo abandonou o corpo físico, para em seguida sair em alguma tarefa. Então, um irmão já desdobrado visita Regina e convida ela a se desdobrar. Interação corpo-perispírito no desdobramento.
Há desdobramentos durante os quais Regina é apresentada a pessoas conhecidas que posteriormente vêm encontrar no plano físico. Ela não conhecia, é apresentada durante esses eventos na erraticidade e ela vem encontrar aquela pessoa. Ela tem tido também oportunidade de conhecer centros de estudos e laboratórios onde vê aparelhos desconhecidos que acabam sendo aqui inventados. Na verdade, o que a gente faz no planeta, em todos os aspectos, é uma tímida imitação do que a gente conhece da espiritualidade, né? Um desses, por ela há muitos anos observado, era um aparelho eletrônico que projetava em uma tela o traçado dos batimentos cardíacos. E veja como ela nos conta essa experiência. Certa noite, após o desdobramento pelo sono natural, ela se viu em um pequeno quarto de hospital, sentada numa cadeira ao lado de uma cama onde estava deitado um homem encarnado ainda. Aos pés da cama, na altura normal em que se colocaria um quadro, havia na parede uma pequena tela, como a de um vídeo. Aparentemente, o homem não estava muito bem, e ela fora levada ali para ajudá-lo, ou para assistir ao exame clínico. De repente, entraram dois jovens, vestidos de jalecos brancos. Apanharam um gráfico impresso, enquanto examinavam atentamente a projeção na tela eletrônica. Regina perguntou-lhes, então aqui ele não ressalta, mas apesar de desprendidas, a Regina, ela conversa com dois médicos encarnados, né? Ela está conversando com dois médicos encarnados. Então, o que ele tem? Um dos rapazes respondeu, espere um pouco, logo virá o médico que está cuidando do caso dele. Só ele poderá saber com certeza, porque nós dois não conseguimos chegar a um acordo. Então, Hermínio aproveita aqui desse desdobramento para falar dessa aquisição de tecnologia, que é uma cópia exata das tecnologias disponíveis no mundo espiritual, mas ele põe um fato que ele não ressalta, que Regina está desdobrada, mas está em bicorporeidade, porque ela está conversando com dois encarnados. Então ela está dormindo na casa dela e conversando no hospital. Os rapazes ficaram ainda algum tempo conversando em voz baixa, enquanto Regina continuava em sua vigília, um pouco tensa. Ao cabo de algum tempo, entrou no aposento um senhor baixo, gordinho, simpático, e também vestido com um jaleco branco. Os rapazes saudaram-no com respeito. Ele examinou o gráfico que lhe passaram as mãos, aproximou-se da tela, observou-a atentamente e disse, foi exatamente o que pensei. Ele teve uma pequena isquemia, mas o perigo passou. Vai ficar bem, pode voltar. Surgem em seguida mais uma pessoa, um senhor alto, esguio, muito simpático e bem-humorado, alegre mesmo, embora discreto. Regina e ele saíram com o antigo de volta a casa. Esse senhor esguio era um médico desdobrado. O homem estava ainda um pouco indisposto, né? Eles estavam levando ele desdobrado também e enfraquecido, e caminhava devagar, amparado pelos dois. Durante a caminhada, o homem que viera ajudar a levar o doente ia desanuviando a atenção por suas bem-humoradas brincadeiras. Atrás deles vinha uma moça, que Regina percebia ser encarnada. Então, tinha um trio ali de espíritos encarnados, libertos, né, em desdobramento, trabalhando para atender aquele irmão. E por que? Aí o Hermínio faz um comentário, né? Fácil de identificar, encarnado desdobrado, tem o cordão fluídico, né? Então, você olhou, né? Está lá, cordão de prata, ele está encarnado. Soube que a jovem estudava cardiologia na Terra e fazia estágios no mundo espiritual. Interessante, né? Ela estava ali porque ela era uma estagiária no mundo espiritual, quando desdobrada. Amigos espirituais, na semana seguinte, Regina teve a oportunidade de encontrar-se no mundo físico com o companheiro que vira sendo examinado no plano espiritual. Não tinha ele consciência do fato que ela narrou. Mas é verdade que acordara naquela manhã, específica após o tratamento, sentindo-se algo debilitado e indisposto. Passara o dia, aliás, em completo repouso. É certo também que ele tinha problemas circulatórios e, ao que tudo indica, tivera uma crise atendida por antecipação, ou melhor, curada ainda no perispírito. E por isso não chegou a acarretar transtornos ao corpo físico, né? Então,
eles tratam, né, isso é uma medicina holística, integral, né? Eles tratam o perispírito para evitar um desastre maior no corpo físico. Outro pormenor. Algum tempo depois, Regina ficou conhecendo pessoalmente aquele senhor alto, elegante, simpático, que ia a ajudar a trazer o amigo combalido de volta ao corpo. Além de parente do outro, quer dizer, esse senhor era parente dele, eram amigos fraternos e de muitos e muitos anos. Se o leitor está achando algo fantástico, traz tratamentos em hospitais invisíveis para nós encarnados. Deixe-me dizer que o amigo Luiz Rodrigues, autor de God Bless the Devil, lembrava a possibilidade, por enquanto apenas teórica, de realizar, por exemplo, o reparo cirúrgico no perispírito de uma pessoa nascida com abertura no palato e, em seguida, reconstituir seu corpo físico, a membrana de vedação. Hernani Guimarães de Andrade me comunicou há muitos anos a possibilidade para ele, é certeza, de um dia a ciência ser capaz de reconstituir um membro decepado, né? Como o antebraço ou perna, utilizando-se do campo magnético perispiritual que ali continua por algum tempo. Costuma-se caracterizar essa persistência com a expressão de membro fantasma, né? Isso é um relato comum de que o amputado ele continua sentindo, né, o seu braço, a sua perna, normalmente por muito tempo. É comum pessoas que perderam parte dos seus membros continuarem sentindo dores ou coceira, né? Sentem coceira. Por exemplo, em pés que se fisicamente não mais têm. E aí o que ele está especulando com o apoio do Hernani e desse senhor Luiz Rodrigues, né? É a nossa capacidade de expandir o tratamento médico, a medicina, para o tratamento perispiritual, né? De certa forma, quando nós já começamos a curar algumas doenças com células-tronco, nós começamos a ensaiar isso, né? Porque as células, na sua origem, elas têm todas as informações genéticas necessárias e depois elas se especializam. Uma vira a célula do fígado, a outra vira célula da pele epitelial. E se você tem células-troncos e você consegue fazer esse tratamento no nível perispiritual, certamente você vai conseguir fazer isso. Vejo em Delany, Gabriel Delany, alguns exemplos curiosos, escolhidos em 3 livros por eles citados, né? De Sommeil de Macario, meu francês é uma porcaria, né? Étude sur la médecine animique de Charpignon e la médecine morale de Pardiolot. Os 2 últimos premiados pela Academia Francesa de Medicina. Alguns fatos bem documentados são resumidos por Delany, como, por exemplo, a mulher que, após sonhar que via as coisas de maneira vaga e confusa, apareceu com uma ambliopia, enfraquecimento ou impedimento da visão. Ensina Aurélio, sem lesão perceptível nos meios transparentes do olho ou do nervo óptico. Ao que parece, não foi propriamente um sonho, mas uma observação feita por ela mesma em desdobramento. Ou seja, não foi uma premonição, porém uma verificação de problema. No Egito Antigo era muito comum isso, né? Você estimulava o espírito a fazer um desdobramento para ele se autodiagnosticar e propor o método de cura, né? Ao despertar, quem estava afônica, ele falava com um homem que não conseguia responder-lhe. Ao despertar, quem estava afônica era ela. Parece que ela transferiu para outra pessoa o problema que já estava criado nela mesma. Teste. Ministro de Louis Philippe, acusado de peculato, sonhou na prisão que havia tido um ataque cardíaco. 3 dias depois, foi o que o matou. Arnaud de Villeneuve viu-se em sonho mordido na perna por um cão. Dias depois, manifestava-se no exato local da mordedura uma grave úlcera. Galeno menciona um doente que sonhou estar com a perna petrificada e que ficou paralítico dias depois. Conrado Gessner, sábio conhecido, sonhou que fora picado do lado esquerdo por uma serpente. Tempos depois surgiu no local um tumor que o levou à morte. Cornelius Rufus perdeu a vista após sonhar que havia ficado cego. O próprio Macário, autor de um dos livros citados,
declara ter tido uma violenta amidalite dias após ter sonhado com ela. Eu vou contar um caso meu, então. Tanta gente famosa aqui. Isso aconteceu, é uma coisa fantástica, eu nunca mais esqueci. Isso vai para os idos de 1980. Eu trabalhava na falecida Telerge e cogitava-se que eu assumisse uma gerência que eu não queria assumir em hipótese nenhuma, não queria, por razões outras lá, que não interessa agora. E um dia eu acordei assustado de manhã, porque eu estava no escritório, estava no sonho lendo o jornal, e o gerente geral chegou e falou: Alcir, preciso falar com você. E saiu, eu fechei meu jornal rapidinho, né? Disfarçado, naquela época se lia jornal em papel, era o Jornal do Brasil. Saí atrás dele e ele me convidou para assumir o cargo que eu não queria. Eu disse não. No sonho ele ficava enfurecido, tínhamos uma briga terrível e os dias seguintes foram meio dramáticos. Aí acordei e falei para a Nelly: nossa, que sonho horroroso, meu Deus do céu. Fui para o trabalho. Cheguei no trabalho, abri o meu Jornal do Brasil tranquilamente para ler as notícias do dia. Quando eu estou ali entretido, entra ele e fala assim: Alcir, preciso falar contigo. Exatamente como no sonho. Aí eu falei: já sei o fim dessa história. E acabou exatamente como no sonho. E eu vivi uns meses ali de martírio, porque ele ficou muito bravo porque eu não aceitei o convite dele. E eu tinha visto isso e no dia. Eu tinha tido esse sonho na noite, acordei e fui trabalhar. Cheguei lá, aconteceu, mas é uma coisa tão impressionante, eu guardo muito claramente até hoje as cenas, porque a cena real foi idêntica ao sonho, né? Idêntica. Aconteceu tudo exatamente como eu tinha sonhado. E isso foi marcante, foi horrível. Depois me livrei dessa bomba. Estou aqui hoje, né, com vocês. É admissível desdobramento de energias, que alguns desses casos possam ser caracterizados como sonhos premonitórios, né? Eu tive um sonho premonitório, mas todos eles é demais, né? Num episódio que me chegou em segunda mão, por meio de pessoas em que deposito inteira confiança, um homem sentiu-se apunhalado por um inimigo, quando em desdobramento no mundo espiritual. Acordou já um tanto sufocado a expelir sangue pela boca. Buscou imediato socorro médico e não houve como explicar a hemorragia ou as dores que sentia no local da punhalada. Tão misteriosamente como haviam ocorrido, dor e hemorragia cessaram após algum tratamento físico. E, afinal de contas, em que consiste a dinamização técnica homeopática, senão um desdobramento de energia contida na matéria dos medicamentos, a fim de que a ação curativa se processe através do perispírito do paciente e acabe repercutindo no corpo físico. Essa dinâmica corpo físico, perispírito, né, ela nos acompanha o dia a dia, né? Ou nós prejudicamos a nossa tessitura perispiritual por consequência de atitudes inadequadas e vamos ter encarnações futuras dificuldades, ou por benefícios e reequilíbrios, né? Passes, tratamentos espirituais, nós reequilibramos nosso corpo perispiritual e curamos o nosso corpo físico. O que está faltando hoje para nós, né? Uma visão holística do ser humano, né? Nós percebemos que o homem é muito mais que um corpo físico, mas ele tem um perispírito, um espírito e todo um conjunto de corpos energéticos que compõem a sua saúde. Somatização. E o que é a somatização de problemas emocionais, se não uma interação, espírito, perispírito, corpo. Da mesma forma, como com os sinais trocados, podemos criar condições de cura de males físicos por meio de um esforço da vontade, dentro do mesmo circuito espírito, perispírito, corpo. A primeira das inúmeras curas promovidas por Edgar Cayce foi a sua própria garganta. Eu estou precisando fazer isso. Seriamente afetada, depois de hipnotizado e, portanto, desdobrado, ele revelou conhecer o diagnóstico e como curar a doença. Então, quando a gente vê aqueles relatos de regressão de memória
de espíritos que viveram no Egito Antigo, fazia-se isso, né? Os iniciados faziam isso corriqueiramente, né? Era um processo dominado tecnicamente, né? Eles se curavam pelo desdobramento. Disse ele, o Edgar Cayce, que a circulação da região afetada era insuficiente e que o hipnotizador lhe desse sugestões no sentido de fazer afluir para o local uma quantidade maior de sangue. Foi o que se deu. O local ficou vermelho e congestionado por algum tempo. Depois voltou ao normal. Não é preciso dizer que Cayce ficou bom. E aí está porque nada tem de fantástico um tratamento feito no perispírito de doentes no mundo espiritual e que evita a eclosão de problemas de saúde no corpo físico. E vamos começar agora o terceiro item, que eu acho que a gente não vai conseguir acabar, que faltam 5 minutos. É comum observar-se em Regina o trabalho mediúnico específico e bem caracterizado em desdobramento. Em várias oportunidades, em vez de o espírito manifestante ser trazido ao grupo, ela que vai ao encontro dele e o que dá conhecimento antecipado ao dirigente dos trabalhos. Desprende-se e é levada pelos amigos espirituais. Não sei bem o que se passa nesse caso, mas suponho que lá é que se promove a ligação do manifestante com seu perispírito. E como este continua ligado ao corpo físico, a comunicação psicofônica ocorre normalmente, possibilitando o diálogo com o doutrinador. Então, um fenômeno muito interessante, né? Desdobramento. Nós falamos da Ivone Pereira, que vivenciava as suas psicografias, ouvia dos seus mentores, voltava e escrevia. Nesse caso, ela consegue fazer uma psicofonia, mas sem que nós desloquemos o espírito que está sendo assistido. Ela vai ao local, faz uma integração energética entre o perispírito dela e o perispírito daquele espírito necessitado, e ela transmite, através desses canais energéticos que mantêm ela presa ao corpo físico, a psicofonia, né? E fala normalmente com o doutrinador. Interessante observar, nesse caso, o espírito manifestante se sente como em seu próprio ambiente, e de fato ali está, pois não foi deslocado para o comparecimento ao grupo mediúnico, atraído ou convidado. Pelo que me foi dado depreender, isso acontece quando há certa dificuldade em atrair o espírito até o grupo, em vista de sua obstinação ou dos cuidados de que cerca, temeroso de afastar-se dali e acabar em dificuldades. Entendi como dificuldade, nesse caso, mudanças substanciais na sua maneira de ver as coisas e de conduzir a vida. Na verdade, quando um espírito necessitado está num determinado ambiente e você, por força de atração magnética ou qualquer tipo outro de convencimento, tenta trazê-lo ao trabalho da casa espírita, ele reage, né? Ele está indo para um lugar de desconforto que ele não conhece. A gente vê que todo espírito que chega aqui no trabalho, ele chega receoso. Ele fala, o que eu estou fazendo aqui? Por que me trouxeram aqui? Há toda uma série de questionamentos que ele se sente desconfortável. Bom, eu vou acabar esse slide aqui, tá, Dionísio? Para a gente dar continuidade, né? Num desses episódios, Regina foi levada em desdobramento à região do mundo espiritual, onde vivia um espírito que a assustou com a sua aparência terrível, envolto em largo manto negro, dominando toda uma região que mantinha vários seres literalmente prisioneiros e até acorrentados, né? Eram reféns que ele conservava como peões num tenebroso tabuleiro de xadrez, que as peças eram seres humanos e as jogadas movimentação de destinos alheios, né? Então, é um grupo de obsessores, né, com um líder perverso que domina eles mentalmente. Nós estamos no umbral, essa é uma descrição convencional do umbral, né? Além do mais, esse espírito estava indignado com o trabalho do qual ela participava e que já lhe havia subtraído alguns de suas peças, as peças do jogo de xadrez, né? Daí a cólera com que a recebeu, tentando intimidá-la para a frustração do grupo. Em algumas ocasiões, contudo, ela foi desdobrada, não para ir ao encontro de figuras assustadoras, nem sempre acontecia isso, né? Como essa, mas de espíritos de elevada condição evolutiva,
que mesmo à distância transmitiam-lhe seu pensamento, traduzido em palavras por ela. Nesses casos, a dificuldade não estava em descer, desdobrada a antros quase inacessíveis das trevas, mas subir a regiões de inconcebível beleza, igualmente inacessíveis, sem preparação e apoio, né? Qualquer movimentação, né, nesses extremos vibratórios, sejam nos umbrais ou seja nos páramos celestiais, né, naqueles centros de excelência onde espíritos luminosos trabalham por nós, esse trabalho sempre é complexo e difícil e exige um esforço muito grande. Vamos terminar a quarta-feira que vem. Agradeço a vocês, foi excelente. Obrigado, Dionísio, meu amigo. Dê continuidade aí.